Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Batista Família. E nessa série tão especial de aulas temáticas, nós estamos aqui falando sobre tecnologia. O que a tecnologia está trazendo para nós, nos ensinando agora nesse momento em que a gente vivencia tantas ofertas, e o que a gente precisa fazer para saber escolher bem feito, né? Meu nome é Érica Delamarque, sou pedagoga, psicóloga, coordenadora do Colégio Batista Mineiro aqui na Unidade Floresta, trabalho lá com os adolescentes. E eu gostaria de apresentar meus convidados, professor Luciano Sattler, que é PhD em Administração pela FEA na USP, é membro do Conselho Estadual de Educação em Minas Gerais, responsável pela educação digital, cursos técnicos e inteligência artificial na Rede Batista de Educação. E é também o professor Jean Silveira, diretor administrativo financeiro da Rede Batista de Educação, dirigiu também o Colégio Batista Mineiro de Uberlândia por 12 anos, tem MBA em gestão, é psicopedagogo e atuou como professor universitário. Nós estamos hoje conversando sobre como é que... Opa, peraí que eu perdi... Como é que a tecnologia está transformando a consciência das crianças e adolescentes. Quando a gente fala de consciência, a gente está falando de algo muito profundo. E o que a tecnologia, né, os impactos do uso da tecnologia está trazendo para transformar a consciência das crianças? Professor, fala um pouquinho sobre isso. Uma infância que tem sido tão absorvida, né? O tempo tem sido tão diminuído no tempo de convivência e a tecnologia transformando a consciência. Eu estou lembrando de consciência falando de Freud, né? Que é o mestre aí da psicologia, falando sobre o subconsciente. Se a gente tem a informação da consciência sendo transformada, imagina o que está guardado, a gente não está conseguindo ver. Exatamente. Fala sobre isso pra gente. Esse é o dilema. Todos nós, adultos, já percebemos, né, que as crianças estão trazendo temas e inclusive sofrimentos, né, angústias, que antes a gente só encontrava em adultos. Verdade. Não é verdade? Verdade. Nós estamos hoje vivenciando, às vezes, com uma criança, um adolescente, mas eu nunca pensei isso quando eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, 5 anos de idade, e algo que foi aprofundado pela pandemia, né, porque a pandemia empurrou um tipo de consciência, por exemplo, sobre a morte, que antes a gente só ia entender, não, eu vou morrer, a gente ia entender isso mais tarde. Ou quando alguém morria. Né? Ou quando alguém próximo, morria né? muito próximo, né? Na hora que essa cultura de morte veio muito, muito forte na pandemia, que todos nós fomos isolados socialmente, isso tem impactos muito graves, muito mais graves em crianças e adolescentes, que é onde elas estão aprendendo a serem sociais, né? E o tempo de convívio social foi substituído por uma avalanche de notícias de que o mundo vai acabar, a morte vai nos alcançar. Você é o próximo. Você está correndo sério risco de ser o próximo, né? E nós tivemos quantos milhões de pessoas que nós perdemos? Todos nós conhecemos alguém importante para nós que foi perdido pela Covid, ou durante a Covid, ou até hoje, por efeitos da Covid. Né? Agora imagina o impacto disso nas crianças e que já vinham impactadas pelas telas, pelo mundo digital. Afeta a consciência, sim, porque as telas afetam o nosso jeito de pensar, porque trazem um novo jeito de nós consumirmos informação. E aí, como nós falamos em outro programa, também impacta até morfologicamente o nosso cérebro. E aqui nessa série que nós estamos trazendo para as famílias, dentro desse programa que trata de que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo veio, por inspiração do pastor Nicolas, que é o nosso diretor, veio de um texto bíblico que está em Eclesiastes, que já nos ensinava com a sabedoria bíblica da tradição judaico-cristã, que nós precisamos ter muito cuidado com os nossos tempos. O que a gente faz do nosso tempo? Assim como há tempo para tudo entre ser criança, jovem, adolescente, adulto e velho, e a gente precisa tirar o estigma de ser velho é um privilégio, né, porque você está vivo, então temos que valorizar a velhice, né? Eu sempre recomendo aos meus alunos, olha, meus amigos, né, meu desejo é que você envelheça
né? Porque eu preciso ter companhia quando eu estou envelhecendo. Velho é o jovem bem-sucedido. É o jovem bem-sucedido, Ótimo. exato, deu certo, tá vivo, né? Porque só envelhece quem tá vivo. Então tudo tem seu tempo, mas agora, o que nós fazemos em cada fase dessa é muito importante. E aí nós estamos trazendo para as famílias a indicação de alguns livros, já deixando claro que a gente não ganha comissão sobre o livro que nós indicamos aqui, mas são leituras que podem ajudar. Esse livro que nós vamos abordar hoje, ele se chama É Assim que Aprendemos, Porque o Cérebro Funciona Melhor do que Qualquer Máquina ainda funciona melhor do que qualquer máquina. É o professor Stanislas Dehaene. Ele é neurocientista, matemático, é professor numa escola, né, numa faculdade lá na França, chama Collège de France, e é diretor de um instituto que estuda por imagiamento cerebral a neurocognição, né, a ciência cognitiva, e que agora vem nos ajudar, inclusive, a mudar a escola. Porque alguns insights que a escola tem, olha, a escola precisa mudar, e aí nós recebemos de John Dewey, Piaget, Montessori, Vygotsky, outros autores falando, olha, precisa mudar. Agora nós temos pesquisa científica que mostra por imagiamento cerebral o que funciona e o que não funciona. E é isso que a ciência cognitiva quer trazer de aporte para a pedagogia. Mas como o nosso foco aqui é na família, esse autor vai dizer, a partir das pesquisas lá, com imagiamento cerebral, né, tirar foto de como filmar o que acontece no nosso sistema nervoso, lembrando que o nosso sistema nervoso não é só cérebro, né? O nosso corpo inteiro é permeado pelo sistema nervoso, senão você não sentiria dor, não sentiria frio na ponta do pé. Você pensa com o corpo inteiro, né? Você tem neurônios no seu coração, muitos neurônios, o seu coração pensa. Só não pensa com a cognição como nós a entendemos, ou seja, aquilo que nós conseguimos pensar é uma ínfima parte do que está acontecendo em nosso sistema nervoso. E agora eles conseguem mapear isso e o que acontece. No aprender, quando ele pesquisou sobre o aprender, vocês vão ver aí o slide, o autor demonstra que existem 4 fundamentos, 4 pilares para o aprender. O primeiro, para eu aprender, eu preciso ter atenção focada. Olhar para você. O professor Jean estava dizendo que falta que faz nós termos pessoas para poder conversar em profundidade. Para a gente conversar em profundidade, eu tenho que ter tempo e atenção focada no que você está dizendo e você no que eu vou dizer, para realmente acontecer uma troca. Isso é fundamental para a aprendizagem, atenção focada, saber selecionar, para poder selecionar e amplificar as informações relevantes para a minha aprendizagem. O segundo pilar é envolvimento ativo, ou seja, produção ativa de hipóteses acompanhada de motivação e curiosidade. Por isso que hoje a sala de aula está em crise. Porque o aluno senta lá assim, meu Deus, isso aqui está chato. E ele se ausenta mentalmente, apesar de que o corpo está presente, né? As escolas hoje precisam mudar. E as famílias precisam ficar atentas, porque será que o seu filho, o seu adolescente aí em casa, está presente mentalmente quando você conversa com ele? Você conversa com ele, você dedica tempo a conversar com ele, perguntar como foi o dia, por que está acontecendo, levar a sério a crise que o adolescente está vivendo, né? A adolescência é um período muito difícil, gente. Eu, na minha adolescência, sofri demais, porque assim, eu era pobre, mais pobre do que hoje. Eu era mais feio Não, hoje eu tô mais feio do que quando eu era adolescente. Então você ser feio e pobre na adolescência é muito sofrido. Eu acho que todos nós nos sentimos mais pobres que alguém, mais feio que alguém na adolescência. Geralmente na adolescência você se apaixona por quem não olha por você, né? Isso vai acumulando, é parte de toda a adolescência. Esse processo de descoberta, de negação, de encontro, né? Então tenha conversas significativas para permitir esse envolvimento ativo da sua criança, do seu adolescente. Um terceiro pilar, feedback de erros, ou seja, eu dar
retorno, olha, não é isso, você está errado, não funcionou. Corrigir modelos mentais, que é só o feedback que vai corrigir modelos mentais. Vai eliminar hipóteses inadequadas e estabelecer as hipóteses mais corretas. Então, seja na escola, seja em casa, é importante dialogar e falar, não, meu filho, não é por aí, isso está errado. A sua resposta não está adequada. Então, para gerar um envolvimento ativo. E, por fim, um ciclo de repetições diárias, para dar, inclusive, o fato do nosso sono gera a chamada consolidação noturna. Ou seja, o que eu aprendi durante o dia só termina de ser apreendido quando eu durmo. E aí a qualidade do sono é muito importante. Tá, e o que isso tem a ver com as telas? Os 4 pilares estão ameaçados pela forma como nós lidamos com as telas digitais. Porque as telas nos deixam mais distraídos, então vão contra a atenção focada. Né? O Cortella, uma vez eu dei uma palestra junto com ele, e eu achei muito interessante ele falando que nós não navegamos na internet, nós naufragamos na internet. Né? Você começa a vir aqui pesquisar uma coisa, quando você vê, você está num outro assunto e não foi para a questão original. Né? As telas muitas vezes não permitem esse envolvimento ativo, eu só consumo a informação que os outros trazem. Dificilmente traz feedback de erros e as telas estão atrapalhando o nosso sono. Alguns autores estão falando da importância que é eu me desligar das telas pelo menos 1 hora antes de dormir, para eu poder ter o sono adequado, profundo, e que me gere essa capacidade de aprender. Eu vou aprender melhor se eu durmo melhor na hora certa, tenho menos interrupções e consigo dormir mais profundamente. Então isso tudo o autor vai trazer da importância para que a gente possa aprender coisas, né? Tem uma frase dele, vocês vão ver aí, que ele diz assim, a maior parte do que nós aprendemos está fora do alcance da inteligência artificial, porque agora nós estamos ameaçados aí por essa chamada inteligência artificial generativa. Não é ameaçados, mas assim, a inteligência artificial generativa, ela traz um novo jeito da gente lidar com a informação. E nós vamos ter que aprender a trabalhar com essas ferramentas, né? Então ele diz, a maior parte do que aprendemos está fora do alcance da inteligência artificial. Por quê? As redes neurais artificiais negligenciam um ponto essencial. No humano, o aprendizado não se limita a configurar um filtro de reconhecimento de padrões, mas forma modelos abstratos do mundo. Essa capacidade de abstrair. Eu acho que Minas Gerais, sabe, professor Jean, nós estamos em um ponto privilegiado no mundo. Porque ser mineiro não tem a ver só com um lugar. Ser de Minas Gerais é um jeito de viver a vida mais poeticamente. É uma característica nossa. É muito comum aqui e em Pernambuco. São os 2 estados que quem é da mídia, da indústria cultural, quando quer testar novos artistas, tem que testar em Pernambuco e em Minas. Porque se a audiência de Minas aprova, o Brasil inteiro aprova. Porque nós temos uma capacidade artística, um jeito de pensar. Acho que as montanhas nos empurraram para isso, conforme Carlos Drummond disse, né? Que é esse jeito de lidar com o mundo de uma maneira mais abstrata. Isso é importante. Porque o que é que realmente importa no mundo? Tá cheio de gente morrendo aí rico, suicidando rico. Cheio de dinheiro porque não encontrou sentido na vida. É claro que nós na Rede Batista de Educação entendemos que a educação é integral e que por ser integral envolve a espiritualidade e envolve ir além das coisas materiais. Importante se conquistar conforto na vida. Mas a vida não é só isso. Tem que ter essa capacidade de abstração também para poder gerar a melhor aprendizagem. Então, com essa introdução que a gente está trazendo nesses programas, para abrir aqui o nosso debate sobre essa forma como nós aprendemos e como as telas estão impactando o nosso jeito de aprender. Uau! Os 4 pilares que trouxe para cá, realmente, como você falou, tudo vai
contra o que a tela traz e proporciona para o desenvolvimento, né? Atenção focada, envolvimento ativo. Agora, eu me lembrei daqueles 4 pilares da Unesco, né? Sobre o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver, né? Ou seja, existe já uma... E aprender a fazer. E aprender a fazer, exato, o 4. Existe uma preocupação desse aprendizado efetivo, para que também não só seja aprendido o que, né, a escola proporciona, né, as aprendizagens em inglês, português e tudo, mas também o relacionamento que nos traz aqui, né? Igual, para se relacionar, existe a necessidade também de se colocar esses 4 pilares, né? Ou seja, eu tenho que me esforçar para estar junto, eu tenho que me esforçar. E o celular, muitas vezes, nos tira essa convivência. Quantas vezes nós estamos hoje dentro de ambientes abertos, como restaurantes, uma família inteira ao redor de uma mesa, sem ninguém olhar um para o outro. Exatamente. Como é que você tem percebido isso, professor? Eu me lembrei do texto bíblico que fala, ensina a criança no caminho em que deve andar. E esse texto, ele tem uma ruptura na construção dessa frase. Não é ensina a criança o caminho, é no caminho. Que caminho? A vida. Né? Então, para a gente fazer essa construção identitária de valores, de virtudes em uma criança, a gente precisa viver com ela. A gente precisa estar com ela. A gente precisa se relacionar, como você falou, né, com ela. Essa construção de valores, essa construção de cosmovisão, né, de entender o mundo como a gente entende, né? Essa construção, ela é progressiva, ela é diária, ela precisa de estímulos constantes, ela precisa de se ratificar a si mesma com muita frequência, né? Uma recursividade que estabelece a constância, né? Se você fala sobre um valor familiar, olha, meu filho, aqui em casa a gente valoriza ouvir o outro, né? Mas isso é verdade? Né? Esse fato de ouvir acontece com frequência? Né? Não é. É um discurso vazio, né? É uma fala esporádica, é uma situação que não tem contexto familiar, não tem profundidade enraizada na atividade familiar. Então isso se perde. Né? Mas as famílias hoje terceirizam a construção dos valores para uma mídia digital que está ali expondo o seu filho a valores que você não reconhece como seus, a valores que você não assume para você e para sua família, e a gente às vezes não se posiciona contra, não media, né? Não faz a mediação correta com a família, com os filhos ou outras pessoas ligadas ao núcleo familiar. Eu acho que o grande propósito, né, da vida em família é esse compartilhar. Né? E à medida que esse compartilhar ele adentra, vamos dizer assim, nesse processo de virtudes e valores, você torna então verdadeira a sua carta de valores, né? A sua declaração de princípios para a sua família, e esse aprendizado se torna mais verdadeiro. Né? A convivência ela vai tornar possível as outras etapas dessa formação. E essa, vamos dizer assim, essa corrupção que a mídia social ela proporciona aos nossos filhos, ela vai sendo minorada no dia a dia. Essa é uma posição que deve nos desafiar, né? Que deve nos contrapor. Né? Se é assim que a gente aprende, né? Se é nesse formato que a gente precisa, então a gente precisa cuidar dele, cuidar de cada etapa dele para que ele tenha um fim adequado, vamos dizer assim, dentro do que a gente precisa. É verdade. E a gente percebe assim que o aprender, né? Quando a gente falou sobre... Estou tentando lembrar porque a discussão tá... tá. Quando o senhor falou, é bom conversar com o professor João porque ele já tem uma reflexão de uma fala, né? Isso é algo que a internet nos tira, porque é tão estímulo de resposta rápida, muito pouco se reflete sobre aquilo. E o aprendizado, e a gente estava falando também sobre dormir, né? E à noite ali as sinapses acontecem e o cérebro se modifica, né? Faz sentido ou não faz sentido, ou faz aquela limpeza de HD. Ou seja, quando a gente está buscando algo para aprender novo, a gente precisa ter esse momento de reflexão, ter esse momento de descanso para que haja aprendizagem de verdade.
E o pós? Como é que a gente consegue colocar em prática isso, professor? Eu acho que tem alguns conselhos práticos, né? Por exemplo, hoje tem muita gente. O WhatsApp é usado por 99% da população brasileira. Acho que é 96% que eu vi recentemente. Não usa o WhatsApp hoje quem realmente está na UTI. É um negócio assim, todo mundo usa o WhatsApp. A maioria, muitas pessoas estão, por exemplo, usando o WhatsApp com mensagens aceleradas. Sim. Ou seja, ninguém mais escreve, porque escrever é um jeito, eleva um jeito diferente de pensar do áudio, né? Sim. A maioria usa o WhatsApp com áudio. E aí, não bastasse estar mandando com áudio, coloca para ouvir acelerado 2, 3 vezes. Ou seja, também gera impactos na percepção e no entendimento do que está vendo, porque eu estou ouvindo uma coisa acelerada. A mesma coisa, vou assistir YouTube, põe para assistir acelerado. Né? Então, uma aula, uma conversa, um debate, que pode ser riquíssimo, importante. Hoje você tem muitas coisas boas disponíveis, mas que demorou 1 hora para ser construída aquela conversa, como nós estamos fazendo aqui. Aí a pessoa põe para acelerada para assistir em 30 minutos, 20, vai ter impacto. Então, primeira coisa, não assista coisas aceleradas. Não ouça coisas aceleradas. Outra coisa que eu acho que é muito prática, por exemplo, Netflix, Prime, Disney, qualquer programa de streaming que você tenha na sua casa e vai assistir televisão. Hoje é muito comum um fenômeno que já veio da TV a cabo, né? Que é o zapear. Né? Então, muitas vezes você senta para assistir o Netflix e você passa por 10 filmes e não assiste nenhum. Não assiste nenhum. Ou então você passa por 50 capas e não entra em nenhuma. Porque, opa, acabou o tempo que eu tinha para assistir o filme. Até você decidir o que você vai fazer ou não. Então, assim, vai assistir streaming, tenta parar, se não for um filme ruim, é claro, e assistir princípio, meio e fim. E tirar um tempo para isso, depois refletir sobre isso. É muito importante. Como o tempo é a nossa matéria mais escassa, ilimitada, não tem retorno, é muito importante a gente administrar bem o tempo. O streaming hoje é que tem aquele fenômeno, vamos, como é que fala com as séries? Vamos maratonar. Vamos maratonar série. A pessoa deita sábado de manhã, levanta domingo à noite maratonando séries, né? Ela está fazendo o que com o tempo dela? E a família? Né? E, então, assim, vamos tentar assistir coisas com princípios, meio e fim e escolher as melhores coisas para assistir. São algumas dicas práticas, porque nós mesmos, adultos, estamos perdendo o jeito de aprender coisas. Você conversa com alguém hoje, difícil a pessoa ir até o final. Né? É muito assim, a pessoa começa a conversar com você e fala assim, enfim. Enfim é uma palavra que tem que ser cortada do nosso hábito. Enfim é isso. Enfim é isso. Não, eu quero saber até o final o que você pensa. Não fale enfim comigo. Porque quando você fala enfim comigo, ficou do meu jeito de finalizar, não do seu jeito. Então, acho que são algumas coisas básicas que nós precisamos. É claro que é difícil, né? A minha esposa, por exemplo, de vez em quando fala que eu sou muito lento, né, nas coisas. Porque todo mundo... Eu falo, aí eu respondo bem devagar. Olha, nós precisamos fazer... Quer dizer, quer me enforcar, correto? Na correria do dia a dia, quer me enforcar. Mas porque eu acho importante. Olha, nós precisamos fazer isso por causa de tal coisa. E se eu vejo que a pessoa está conversando comigo e está olhando o celular, ou está prestando atenção em outra coisa, eu não saio do lugar. Eu não saio do lugar e falo. Você está falando, eu faço em família. Deixa eu ver se você entendeu. Aí eu repito tudo de novo. Do princípio. Sou um chato, mas o resultado. Agora, quando eu começo a falar devagar, todo mundo presta atenção, para evitar que eu repita. Agora, interessante o que o senhor falou sobre a questão do acelerar, né? Conheço gente que acelera as coisas aí. Mas a pessoa começa a falar rápido e é isso que acontece, ela não tem mais paciência com o curso natural da vida. A gente está falando sobre aprendizagem, ela está aprendendo, ensinando o cérebro dela que a velocidade é essa, o normal, o novo normal. Mas, na verdade, a gente está reduzindo, né, diminuindo o nosso tempo.
Né? E para quê? Tem um filme, aquele Clique, que é tão antigo, né? Até, mas tão interessante porque tudo eles vão acelerando os processos. Então, tá doente, passa rápido na doença, passa rápido em tudo isso. Mas a gente sabe que a Bíblia fala, e nós estamos falando sobre isso, sobre há tempo para todas as coisas, há tempo também de entender o aprendizado da vida em todas as situações. Tem situações, estamos lá. Eu sei que, professor, vocês dois, né, têm filhos adolescentes, eu também tenho filhos adolescentes, e a gente vê como passa rápido, né, professor? Sim. A vida passa muito rápido. E o que a gente está levando de verdade? Há tempo para também parar, há tempo para desacelerar. Eu tenho falado tanto essa palavra para os meus adolescentes. Falei, gente, está tempo de desacelerar. E a gente só desacelera quando a gente percebe que a gente está acelerado. Porque enquanto a gente está no curso de ouvindo 2.0, de vendo série metade do tempo, a gente não percebe. Agora, quando fala assim, não, peraí, me escuta direitinho, que olha, nós vamos falar pausadamente. Não, professor, fala rápido. Não, é pausadamente. Seu cérebro vai acostumando e vai trazendo também um pouco, tira um pouco da ansiedade. Sim. Né? Ou seja, vai tudo melhorando. O que você acha, professor? É uma percepção, né, que leva à correção. Acho que qualquer correção, qualquer ajuste de rota, o primeiro passo é você perceber que essa rota está equivocada, né? Então, se o aluno, se o estudante, se o professor, né, se aquele aprendente, né, ele percebe que ele está se obrigando, né, a uma velocidade cerebral inadequada, é o primeiro passo em direção ao rumo certo, né? E perceber então qual que é a velocidade adequada de aprendizagem do cérebro dele. Eu tenho para mim que a principal lição da escola é a meta-aprendizagem. Ela é ensinar para o aluno como ele aprende. Porque se a competência, o músculo, vamos dizer, cerebral, que ele vai mais precisar durante a vida é o aprender e o desaprender. Né? Nesse novo tempo de grandes aprendizagens e de desaprendizagens necessárias. Né? Então ele precisa, durante o período dele da escola, entender qual é o método que lhe assiste melhor nesse processo de aprendizagem. Se é o mapa mental, se é gravar para si mesmo, né? Se é preparar uma aula. Né? Uma das coisas que eu aprendi no meu processo de formação foi que dar aula sobre um tema, sobre um assunto, é como eu aprendo melhor. Então, se eu tiver que preparar, né, eu tive uma formação na área de saúde, onde eu fui professor universitário, e no meu mestrado, o meu professor ele dava 5 artigos em inglês para a gente traduzir, montar uma apresentação, uma aula de 15 minutos para todos os outros doutores do curso, né, e os outros mestrandos, e você dá aquela aula com competência, senão você tomava 0 e tinha que repetir a aula. Então, aquilo ali me ensinou a dar aula, mas mais do que isso, me ensinou como eu aprendo. Quer dizer, eu aprendo a partir da pesquisa, eu aprendo a partir da comparação entre artigos, eu aprendo a partir da seleção de palavras-chave de um texto, né? E eu construí, então, o meu método de aprendizagem. E dali para frente, consolidou para mim qual era o meu modelo de aprendizagem. Eu acho que essa é a principal ferramenta que todo mundo leva da escola. Se você constrói o seu método de aprendizagem, né, ninguém vai te tirar isso. E você vai usar ele muito. A vida toda você vai ser confrontado profissionalmente, nos relacionamentos, com novas maneiras de aprendizagem, com novas necessidades de aprendizagem. E isso vai testando esse seu modelo e você segue aperfeiçoando esse modelo de aprendizagem. Mas, principalmente, você entender qual que é o seu tempo para aprender, né? E não é nessa velocidade maluca que as mídias sociais impõem. Esses dias eu ouvi meu filho colocando uma música numa velocidade 2, e ele falou, o que é isso? Ah, não, esse é o beat de não sei quem, speed. O que significa? É a versão rápida da música. Então, quer dizer, já existe um novo modelo, que é o speed, que acelera a música também. Eu falei assim, mas aí o prazer vai embora, né? Então, a gente que é de um tempo onde a gente curtia música até de uma maneira diferente, hoje eu acho que esses meninos, alguns estão retomando música boa, né? Isso é muito bom. Mas até a música está sendo corrompida por essa questão da velocidade. Então, a gente sabe que diminuiu, né? Diminuiu. O tempo das músicas... elas estão mais curtas. Estão mais curtas. Exato. Estão mais curtas. É a linguagem da velocidade rápida,
né, do prazer imediato, né, da pouca profundidade que as mídias sociais constroem. É isso mesmo. Se você chegou até aqui, eu acredito que essa palavra tem encaixado ao seu coração. A gente está falando sobre tempo, sobre há tempo para todas as coisas, e também estamos falando sobre acelerar, ou seja, desacelerar. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre como é que tem sido a sua vida, o tempo que você tem gasto para aquilo que realmente é importante, para que você possa, de alguma forma, né, trazer esse entendimento e mudar um pouco a dinâmica da sua casa, um pouco da dinâmica também das coisas como você faz, do seu comportamento, porque uma coisa é certa, o tempo passa. E às vezes, como ele passa, você pode também, intencionalmente, mudar o significado das coisas. Esse é o programa Batista Família, nós estamos falando sobre há tempo para todas as coisas.